Bom dia, irmãos, paz seja convosco. Vamos à nossa 57ª aula da nossa Escola Bíblica Online. Estamos aí já há 57 domingos online com você. Então, que você possa curtir, compartilhar, comentar, né? Você esteja nos acompanhando, abra sua Bíblia, esteja aí olhando, marcando um caderno para você anotar, né? Tudo aquilo que salta aí ao seu coração, que você possa estar guardando e aprendendo cada vez mais de Jesus. E dessa maneira você se aproxima mais ainda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aula passada, nós estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos e estamos no capítulo 3. Demos início, onde começamos ali a falar a cura de um coxo, né? Aquele coxo que ficava na Porta Formosa. E ali Pedro e João, eles encontram com ele. E ali acontece um grande milagre. Então, abra aí a sua Bíblia, no capítulo 3, versículo 3 a 5. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. E Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Então, os discípulos iam ao templo ainda, e o coxo pedia uma esmola. Uma situação difícil daquele coxo, né? O governo não ajudava, então ele não tinha ali INSS, auxílio emergencial, ele não tinha nada que pudesse ajudá-lo financeiramente. Então, a única escapatória dele era, na verdade, pedir esmola. E ali, na porta do templo, devia ser ali um lugar onde ele arrecadasse bem, porque subiam muitas pessoas, né, até o templo todos os dias, em horários diferentes. Então, agora, devido à baixa estima desse coxo, ele nem olhava para quem entrava, ele simplesmente pedia esmola. Versos 6 a 8, Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isto lhes dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente, e os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Pedro e João, naquele tempo, eles não tinham dinheiro, né? Pedro tem misericórdia do coxo, queria dar algo maior a ele, né? E não só o que resolveria momentaneamente o problema dele. Então, Jesus deu aos discípulos autoridade para orar em nome dele, fazer a obra em nome dele. O nome dele simboliza aqueles milagres, né, que realmente aconteceram e vão continuar acontecendo agora através dos apóstolos. Então, onde tinha deficiência, corrige. E ele vai para dentro do templo imediatamente. Então, indica que ele tinha fé. Ele ficava na porta do templo, então possivelmente ele ouvia todas as leituras, né? Ele ouvia todas as pregações, ele ouvia todas as orações. Então, ele participava de tudo. Então, ele já tinha fé. Quando os discípulos falaram com ele, Pedro e João, então o seu coração ferveu de fé. E o que aconteceu? Aconteceu um milagre. 9 e 10, viu-o todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, sentado à porta formosa do templo. E se encheram de admiração e assombro por isso, o que lhe acontecera. Então, o templo era muito frequentado. E o reconhecem, né? Ficaram admirados, assombrados,
foi o impacto do milagre, né? O primeiro impacto na vida do coxo e o segundo impacto foi na vida do povo, que se admirava e assombrava. Não era algo comum, então chamou atenção. É isso que faz o seu testemunho. Ele impacta a sua vida quando acontece, quer dizer, você tem fé, o milagre acontece, você fica surpreso com isso, né? Fica aí muito agradecido, um coração grato ao Senhor. E o segundo impacto é a vida das pessoas que ouvem você contar. Veem o milagre através da sua vida, veem o que Jesus está fazendo. Então, a admiração e assombro sem fé de nada vai adiantar. Não adianta você ficar admirado com as coisas sendo que você não acredita. Então, Jesus fez muitos milagres. As pessoas ficavam admiradas e assombradas, mas muitos não tinham fé, né? Eles duvidavam, eles questionavam. Então, fé, na verdade, é algo essencial para que o milagre aconteça, né? Então, para que o milagre possa glorificar o nome de Deus. E eles entendem o milagre de uma forma especial. Então, essa primeira reação do povo ali, de todo mundo, foi uma reação positiva. Então, agora Pedro vai discursar no templo. Verso 11 e 12. Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles, no pórtico chamado Salomão. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em vós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? Então Pedro vê a oportunidade ali de pregar. No capítulo 2, na descida do Espírito Santo, gerou a primeira oportunidade para que Pedro discursasse para eles. Então, o resultado disso gerou muitos convertidos, umas 3.000 pessoas, mais ou menos. Agora, no capítulo 3, Pedro tem a segunda oportunidade de expor a palavra de Deus. Então, o coxo não largava de Pedro e João. Era o testemunho vivo que eles carregavam ali junto com eles. Então, eles saem do templo, local maior, as pessoas vão até eles, então Pedro discursa. E as pessoas estavam trazendo a glória para Pedro e João. Então, Pedro começa explicando o acontecido, desfazendo o mal entendido. Então, esse ajuntamento de pessoas vai chamar a atenção dos que ali estavam. Todo mundo quer ver ali o que está acontecendo. Então, os guardas, as autoridades do templo, todos ali que estavam, têm a sua atenção ali chamada para eles. Verso 13 e 14, o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, o Deus de nossos pais, glorifica o seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negaste o santo e o justo, e pediste que vos concedessem um homicida. Então, Pedro passa a demonstrar quem era o autor do milagre. Ele coloca Jesus no centro do discurso. E Pedro liga Jesus ao Antigo Testamento, porque está falando para os israelitas. Quer demonstrar que Jesus é o prometido do Antigo Testamento. Então, da mesma forma que apresenta Jesus, coloca responsabilidade diante dos israelitas, porque Pedro queria ver o arrependimento. E para isso ele precisava ter consciência do pecado, precisavam confessar e se arrepender. Então, ele apresenta a traição do povo, pedindo a libertação de Barrabás. Então, a seu servo, né, ali em Isaías 52, 13, identifica Jesus, santo, quando ele diz santo, em Isaías 1, 4, e justo, Isaías 24, 16.
Então, Pedro liga Jesus agora no Novo Testamento ao Jesus, ao Messias, ali do Antigo Testamento. Então, Pedro não começa light na sua mensagem, não. Mas ele começa de maneira firme, de maneira forte, mostrando quem é ali aquele que fez o milagre, aquele que proporcionou uma novidade de vida àquele coxo. E Pedro agora continua o seu discurso. No verso 16, dessarte mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós mesmos testemunhas. Pela fé, em nome de Jesus, é que este mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes, e reconheceis sim a fé que vem por meio de Jesus, que deu este saúde perfeita na presença de todos vós. Dessarte quer dizer mas, né? Autor da vida fala da ressurreição de Jesus, que não poderia ser vencido pela morte, porque é o autor da vida. O nome representa a pessoa e o que ela faz. Então, tudo que ela é e tudo que está em sua vida. Por isso, Pedro cita o nome de Jesus, como demonstração de que este nome é que realizou o milagre na autoridade dele. Então, Pedro fala da fé do coxo através de Jesus e ser curado. Então, esta é uma pregação cristocêntrica, onde tem Jesus Cristo como centro da sua mensagem, onde Cristo é o tema central. Verso 17 e 18, ele diz: E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também as nossas autoridades. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciava, por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Então, Pedro, apesar de acusar o povo de matar Jesus, ele pensa que a maioria não sabia ainda quem era Jesus, eles não tinham consciência ainda. Então, se soubessem, não o teriam matado. Então, existe lei por ignorância, existe o pecado, mas como não sabemos, é menor gravidade de quando pecamos sabendo, né? Não tinham ideia de quem estava perto deles, mas geraram pecado, né? A ganância dos religiosos, a omissão de Pilatos, mas não frustraram os planos de Deus. Estava lá em Isaías 53. Atos 3, 19 a 21, Pedro continua e ele diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério e que envie ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca de seus santos profetas desde a antiguidade. Então, Pedro agora explica o mal-entendido, né? De que o poder não era deles. Ele liga Jesus ao Antigo Testamento, demonstrando que Jesus é o prometido. Responsabiliza o povo do pecado, sobre o pecado, e agora ele mostra o caminho para a transformação, que era o arrependimento. E segue a conversão, a mudança de direção para cancelar seus pecados. O perdão de Deus agora estava à disposição deles. Agora não precisam mais de sacrifícios para cancelar os pecados, mas de arrependimento e conversão, com o objetivo de bênçãos. A vida atraía bênçãos agora. Os judeus precisavam disso, porque Jesus vai ser enviado de novo. Então Pedro está chamando os judeus
para estarem em um lado, o lado do Messias, que eles se arrependam, se convertam e que as promessas serão cumpridas sobre a vida deles. A bênção de Israel, servos vitoriosos e todas as bênçãos ali que Jesus havia prometido. Atos 22, 23, disse, na verdade, Moisés, o Senhor Deus vos suscitará dentre os vossos irmãos em profeta, semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouviu a esse profeta será exterminada do meio do povo. Então Pedro traz ali uma palavra de Deuteronômio 18, 15 e 18 e 19. Uns achavam que era o Messias e outros achavam que era alguém especial. Quem não ouviu não fará parte deste povo, mesmo sendo judeu. Então eles acreditavam que seria salvo somente os judeus, né? Independente de fé. E agora Pedro está colocando para eles que era independente deles serem judeus, né? Eles precisavam de fé, de crer, de se arrepender dos seus pecados para ter essa mudança de vida, para ter uma nova vida. Então, o que acontece? Quando aquele coxo é curado, Jesus mostra de que eles podem sim ter uma vida transformada, né? Todos podem ter. Então, agora no verso 24, e todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Então, o Antigo Testamento foi tudo anunciado o que estava acontecendo naquele momento. Não temos profecias diretas em Samuel. Então, Pedro está demonstrando profecias de esperança futura, que todos os profetas fizeram. A intervenção de Deus, que se cumpre em Jesus Cristo. Esses dias é o dia de esperança, porque o Messias já veio, operando no meio do seu povo. Então, agora o verso 25 e 26, vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão, na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. E tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vós outros, para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Então Pedro fala, sei quem vocês são. São descendentes desses profetas da mesma aliança, a descendência de Jesus, em Gênesis 12, 3. Jesus é a bênção maior aos descendentes de Abraão e a todas as nações da terra. Esse servo Jesus, enviado primeiro aos judeus, vos traz agora uma segunda leva de pessoas, os gentios, né? Somos nós que fazemos parte deles. Receberão dessa bênção que vem da descendência de Abraão. Mas tinham que tomar uma decisão. Arrependei-vos e convertei-vos. Agora, vamos ao resultado de tudo isso. Pedro e João vão ser presos agora por causa de tudo isso que Pedro falou. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 1 a 3, falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram aos sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo, anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos, os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até ao dia seguinte, pois já era tarde. Então, os resultados não são os esperados, mas provoca agora um terceiro discurso. Primeiro, os sacerdotes são os de plantão, né? Cada dia um fazia o ritual da lei. Capitão era a segurança do templo. E os saduceus eram um grupo que não cria na ressurreição dos mortos. Então, esse foi o ponto crucial para prenderem João e Pedro. Então, seria a maioria que estavam ali ferindo aquilo que eles acreditavam.
Então, eles não acreditavam na ressurreição dos mortos. Então, são presos inicialmente como baderneiros, causando tumulto no templo, e eles vão ficar presos até o dia seguinte. Verso 4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Então, aqui, um dos resultados. Primeiro resultado, a prisão. Segundo, tinha quase 3.000 batizados, agora vão para 5.000. Então, mesmo com a perseguição, a mensagem de Deus entra no coração dos homens. Então, as autoridades políticas têm medo desse grande número de pessoas. Por que isso? Porque eles esperavam um político ali, né, que viesse para mudar toda a história deles, mas isso não aconteceu na época de Jesus. Então, eles ainda estão ansiosos, eles estão aguardando o que vai acontecer. Então, qualquer manifestação em referência a Jesus, de mudança de vida, de transformação, de libertação da vida deles, as autoridades ficam todas preocupadas com isso. Resultado, Pedro e João agora vão no Sinédrio. Ah, Santo Pai. Versos 5 e 6. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos, os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João Alexandre, todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. Amanhece o dia, Pedro e João vão ser entregues ao Sinédrio. É um conselho de 71 membros de autoridades, sacerdotes, que resolve as leis de Deus no Antigo Testamento. Eles andavam ainda no Antigo Testamento. Autoridades religiosas não são romanos. Anciãos eram do próprio povo, leigos. Tinha um pouco de gente de cada parte da sociedade. Então, pessoas com poder no Sinédrio. A pregação e os milagres realizados por Pedro e João causam uma grande reação, né? Uma reação muito forte das autoridades daquela época. 4, versículos 7 e 8. E pondo-os perante eles, os arguíram. Com que poder ou em nome de quem fizeste isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos. Eles o questionaram. Começa agora um tipo de julgamento, onde dá direito à defesa. A primeira pergunta é: vocês fizeram isso com que autoridade? Então a pergunta é para menosprezar a eles, né? Todos os que ali estavam, autoridade, nenhuma delas tinham autorizado que eles fizessem ali o milagre ou falado, né? Para fazerem tudo aquilo no templo. Além da cura, ainda estavam ali falando de mudança de vida, de arrependimento, de conversão, né? Pedro, cheio do Espírito Santo, fala de Jesus para os discípulos. Eles entendem o que está acontecendo. E Lucas, né, quando é citado aqui no versículo 21, de 12 a 15, Lucas dá crédito de tudo ao Espírito Santo. Agora eles dão testemunho sobre Jesus. No verso 9 e 10, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado. Tomai conhecimento todos vós, todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que está curado perante vós. E ele diz, Pedro, mostrando o absurdo do interrogatório. Crime de fazer o bem. Pedro, de maneira inteligente, usa a pergunta para citar Jesus. Do seu título e do local do nascimento, era para deixar bem claro quem era Jesus. As autoridades tinham ainda tudo fresco na cabeça. O que aconteceu com Jesus.
é o mesmo sinédrio que Jesus esteve sendo julgado. O homem estava ali e não podia negar o milagre. Verso 11 e 12. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro, nem nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então, Pedro faz aqui uma citação do Antigo Testamento, em Salmo 118, 22, figura de uma construção em pedras. Pedra rejeitada é a inútil, sem serventia, e pedra angular é a pedra principal da construção. Sem Jesus não há salvação. Levando Pedro esta mensagem às autoridades, vocês precisam crer nele, é o que Pedro está dizendo. Então, a pedra principal é aquela que une, que mantém de pé a estrutura, e era perfeita e perfeitamente encaixada. Aquela pedra que, se a gente tirar, desmorona tudo, mas se a gente colocar, ela tem ali toda a estrutura de pé, né, fortalecida, sem perigo de qualquer desastre, sem perigo de que aconteça ali um desmoronamento. Então, compara Jesus, que foi rejeitado pelos religiosos, mas o que era principal era o Salvador, era o Messias prometido. Verso 13 e 14. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiravam-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. E vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer ao contrário. Então eles não eram analfabetos, mas não tinham recebido treinamento em teologia, oratória. Era um homem humilde, sem estudo. As escolas ali rabínicas, né, onde tinham todo conhecimento. Então a admiração era como Pedro podia fazer uma mensagem tão bem estruturada. João também falou, mas Lucas faz aqui um resumo do que Pedro disse. Jesus também tinha deixado as autoridades sem argumentos, sem palavras, por várias vezes. E por isso disseram que eles haviam estado com Jesus. Por isso eles fazem este comentário. Então não significa que as autoridades se converteram, mas que não estavam conseguindo o que queriam, que era calar Pedro e João e condenar como fizeram com Jesus. Vamos parar por aqui, né? Já falamos bastante. Você possa ter aí aproveitado bastante esta aula. É uma aula bem gostosa, Atos dos Apóstolos, né? E que você tenha um excelente domingo na presença de Jesus, juntamente com a sua família. Um excelente final de dia. E que você continue aí guardadinho, né? Tenha esse cuidado com você e com os outros também. E um beijo grande no seu coração.